Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais um dia, mais uma EBD. Estamos estudando o livro de Tiago. E Tiago é um livro que nos mostra como nós temos que fomentar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Queremos Te agradecer por mais um dia de vida diante da Tua presença. Vai de agora de encontro aos corações que nos ouvem nessa manhã. Toma suas filhinhas, Senhor, o grupo da melhor idade. Vai de encontro a cada uma nesta hora. Visita, Senhor, a cada uma. Esteja do ladinho de cada uma, Senhor, para que elas venham assistir essa aula, sentir a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos conduza, nos instrua, nos aconselha em nome de Jesus. Nosso textuário, irmãos, estão lá em Tiago, claro, né? É o livro de Tiago que nós estamos estudando. O capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Nós vimos nesta manhã, irmãos, que nós vamos falar, né, de fé. O livro de Tiago é um livro que foi escrito para o povo de Israel. Tiago queria levantar o ânimo, Tiago queria mostrar para eles que a fé, ela move montanhas, né? E nós lemos aqui que o título do nosso estudo de hoje são as circunstâncias terrenas são transitórias. As circunstâncias terrenas são transitórias. O significado de transitório, né? Transitório é o que só dura um certo tempo. É aquilo que é breve, é passageiro. É aquilo que dura no intervalo de um estado, de uma certa situação, de uma certa coisa, a outro estado, a outra coisa, a outra situação. Transitória, transita, passou. Queridos, o contexto da carta de Tiago é todo num cenário de que Tiago inicia com uma saudação, né? Está lá no capítulo 1, no versículo 1, e uma pequena dissertação sobre provações, né? Tentações, confiança, transições, né? Tempo de guerra, tempo de paz, tudo nessa vida passa, tudo aqui debaixo dos céus passa, mas a palavra de Deus não passará, para que você tenha ânimo, a sua fé seja renovada a cada dia. Tesouro, religião e verdade. Tiago escreve para os 12 tribos de Judá, de Israel, né? Como eu já disse aqui no início. E está logo lá no primeiro versículo da carta, né? Quando ele dá a saudação dele, ele fala assim: aos meus irmãos, servo de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. O capítulo 1 de Tiago apresenta as coisas transitórias, as coisas que passam, né, pela nossa vida cristã. E tudo aquilo que na época ocorreu, né, daquela dispersação do povo de Israel, deles ficarem sem nação, todas essas coisas. E do versículo 1 ao versículo 12,
É pela perspectiva de Deus que Tiago começa falando, onde ele quer renovar a nossa esperança, onde ele quer dizer que a nossa fé tem que ser exercida, onde ele quer dizer que tudo é transitório, e ele figura o nascimento de uma erva, da flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e sua flor cai, ela desaparece. Foi um estado, ela foi uma transição. Ela floresceu, ela cresceu, né? Depois ela chegou o tempo dela, ela murchou e ela caiu, ela desapareceu. A formosura do seu aspecto, né? Aquela coisa bonita de se ver. Assim também se murchará o rico e os seus caminhos. O nosso estudo é do versículo 9 ao versículo 11. E nesses versículos, Tiago assegura que tudo é passageiro, da brevidade da vida, e faz uma comparação da glória humana, dando o seguinte exemplo, que é o da flor, né? Essa glória humana é como uma flor. Tiago quer dizer que ela é como uma flor que floresce e logo murcha e acaba e cai. O seu ciclo acabou. Ele quis dizer que somente a glória de Deus é eterna, por isso que ele bota, né? Ele mostra esses capítulos, o livro de Tiago ele mostra, nesse capítulo 1 ele mostra a perspectiva de Deus e a perspectiva do diabo. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, é a perspectiva de Deus. E dos versículos após é a perspectiva do diabo. Então ele diz que ele quis dizer que, né, somente a glória de Deus é eterna. Nós podemos ver isso também lá em Isaías 40, depois as irmãs, né, pode ir lá verificar, do capítulo Isaías 40, do versículo 6 ao versículo 8, né? E o nosso versículo-chave é o versículo 11 do capítulo 1, né, que diz assim... Esse é o nosso versículo, exatamente sobre essa pequena comparação que Tiago faz entre as coisas transitórias, o ciclo da vida, né? A perspectiva de Deus, né? Então tá lá, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Já vimos anteriormente que as tribulações e o sofrimento, né, que está nos versículos anteriores, são como ferramentas que Deus usa para a nossa vida, para nos tornar aquilo que Ele planejou. Alegre-se, diz Tiago, né? O sofrimento está dentro da soberania e do projeto de Deus, né? Porque o Deus, ele faz cessar a guerra, diz a palavra de Deus, né? Por mais que as provações sejam uma ferramenta das mãos de Deus, ela sempre é dolorosa. A provação sempre traz uma tônica bem forte daquilo que é desagradável, desconfortável e inseguro. Essa seção da carta de Tiago provavelmente descreve a realidade profetizada por Ágabo em Atos 11, 28 e 29. Diante dessa realidade, uma pergunta que provavelmente pairava na mente dos leitores de Tiago, na nossa mente, né, irmãos? Era: valeu a pena ter crido em Cristo e agora estar sofrendo perseguições, fome e pobreza? Valeu a pena, irmãos? Valeu a pena? Crer em Cristo? Valeu a pena, né? Talvez alguns daqueles crentes daquela época, né, e transportando hoje para os nossos dias, que as pessoas acham que quando aceitam Jesus, todos os seus problemas acabaram, né? A diferença de quando você passa pela tribulação sem Jesus
E há uma diferença quando você passa pelo problema, pela tribulação com Jesus. Porque o Jesus, ele nos dá graça. Ele nos dá aquela paz que excede todo entendimento. Porque no meio da guerra, você está em paz. Porque sabe que existe um Deus que tudo pode. E que aquilo ali é transitório e passageiro. Vamos colocar a nossa fé em ação. Talvez, né, como, alguns crentes tenham feito suas as palavras de Asaf. No Salmo 73:13, Asaf, ele o tempo todo, ele fala da inveja, ele fala do porquê que tudo aquilo está acontecendo. E tem uma frase que diz assim: inutilmente conservei puro o meu coração. Ele começa a dizer que não valeu a pena. Eles olhavam para as pessoas à sua volta, né, e viam as nações em sua volta, no caso de Israel, no caso hoje eu, você, que às vezes acontece, muita gente nos compara com algumas pessoas que estão à nossa volta, né, e viam numa condição muito melhor, como acontece às vezes conosco, né, mas a situação deles era bem diferente. Não é assim que nós nos sentimos, é assim que nós nos sentimos por muitas vezes. Nós começamos a fazer comparação da nossa vida cristã, às vezes com a vida do ímpio, que não crê em Deus, mas está lá prosperando, está feliz. Pelo menos a gente acha que sim, né, irmãos? Porque às vezes as aparências enganam. Recebemos um diagnóstico do médico, às vezes acontece isso, né? Não muito agradável, vamos supor. Sobrevém-nos a insegurança, não sabemos o que vai acontecer conosco ou com a nossa família. Tudo isso nos traz insegurança. Enfrentar dores de relacionamento quebrado, temos ressentimentos, raivas. Quando perdemos o emprego, a angústia nos bate, o desconforto, a ansiedade, os temores se instalam em nossos corações. Sofremos restrições. Isso tudo nos abala, né? Isso tudo nos abala. Como nos sentimos diante da situação como essa? A diferença que eu falei antes, né? Quando você passa por um problema sem Deus e quando você passa por um problema com Deus. Observe ainda que Asaf, lá no Salmo 73, né? Asaf diz no Salmo 73, tanto o salmista quanto os leitores de Tiago estão com uns sentimentos de inveja. Tiago, ele naquela época, ele quis acender a chama da confiança, a chama da fé, da paciência, da perseverança, de pensar, de olhar para o alvo, de crer em Cristo, de não se sentir diferente das outras nações, né? É aquele sentimento de inveja que Tiago queria tirar do meio do povo. Um sentimento de que perderam tempo na vida levando Deus a sério, né? Porque Jesus foi crucificado, né? Eles ficaram sem nação, estavam sendo perseguidos, né? Isso nos leva a uma questão: o que de fato tem valor na nossa vida, a vida que estamos vivendo? Tiago é um livro de reflexão, né? Trazendo para os nossos dias de hoje. Nós refletimos, né? Qual é o impacto das coisas na nossa vida e que valor nós damos, né, à vida que estamos levando. Será que passar por restrições e seguir os conselhos de Deus, o caminho de Deus, vale a pena? Tiago nos apresenta 3 perspectivas desta situação, né? Como eu já falei no início. Tiago, ele começa com a igualdade no contraste. Ambos devem olhar além das circunstâncias. Tiago falando pra gente no livro. Física externa, é o que ele quis dizer nesses versículos. Em direção aos valores espirituais, interiores e circunstâncias do reino celestial que não se vê. Porque a fé é isso, né, irmãos? É a certeza, é a convicção dos fatos que não vemos.
mas que nós sabemos que irá acontecer. Em direção aos valores espirituais, ao reino celestial, os fatos que não se vê. O contraste antitético entre pobre e rico retoma um tema bíblico comum: a transitoriedade das coisas deste mundo. Porque todas as vezes, essa comparação que o Tiago está fazendo do pobre e do rico, ele não está querendo dizer que ser rico é maligno e que ser pobre é benigno. Ou ao contrário, que ser pobre é maligno e que ser rico é benigno. Ele quer mostrar o contraste da vida das pessoas. Uns pouco têm, outros têm abastança. Então, ele por isso que ele fala no versículo, a respeito, no versículo aqui, ele fala que o rico na sua insignificância, né? E o irmão pobre, na condição de humilde, gloria-se na sua dignidade. Ele faz essa comparação do rico, é o extremo, o pobre, extremo, não tem nada, e o rico, que tem tudo. Ele leva essa comparação no extremo, né? Essa transitoriedade das coisas deste mundo, nas quais não devemos depositar a nossa confiança e nem o nosso orgulho. O que é valor para Deus? Há um motivo significante para nos orgulhar e para saber qual precisamos olhar para nós do nosso modo como Deus faz. Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5:3. Feliz é aquele que compreende corretamente a sua condição diante de Deus, pois ele não se agrada da soberba, mas da humildade. Está lá em Tiago 4:6. A melhor maneira de investir no que realmente tem valor é enxergar a nossa insignificância e incapacidade de cumprir as exigências de Deus, sem pretender requerer qualquer tipo de direito. Do que podemos nos orgulhar desta vida? Em que vale a pena investirmos? Paulo, em Romanos 5, 1, capítulo 5, do versículo 1, 11, do versículo 1 ao 11, usou 3 vezes a palavra gloriar, que tem o mesmo sentido da palavra usado por Tiago, orgulhar, né? Que está lá no Tiago 1, do 9 ao 10. Esta passagem de Romanos 5 apresenta os motivos de termos orgulho alegre. São eles: a nossa posição em Cristo, né? Romanos 5, 1 ao 11. Fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Tenhamos o alegre orgulho do fato de Deus estender o seu favor e enviar seu Filho para morrer por nós. Nos gloriamos em Deus por Jesus Cristo, por quem recebemos a reconciliação. E só por fé, exclusivamente por fé, está apaziguada a nossa situação com Deus. Como disse o livro de Tiago, é um livro que nos leva, né, colocar a nossa fé em ação, né? 2. Nossa esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2. Tenhamos o alegre orgulho por causa das coisas que Deus prometeu, especialmente a eternidade com Ele, que é o que nós nos devemos gloriarmos. É a nossa eternidade com Deus. Porque aqui tudo é passageiro, tudo é transitório, mas lá é uma glória eterna. 3. Nossa dignidade nas tribulações. Romanos 5, 3. Tenhamos o alegre orgulho de passarmos por elas, pois isto faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, de nos fazer crescer, perseverar.
Deus, Ele quer que nós perseveremos, né, para um dia alcançarmos a grande glória de vivermos sem problema, sem choro, sem dor, sem angústia, na eternidade com Ele. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Amém. Glória a Deus, né? Já me alegrei com essa palavra, né? Vejamos alguns motivos que Pedro também nos apresenta, embora não empregue o verbo gloriar. 1 Pedro 2, do versículo 9 ao 10. Nessa passagem, nessa carta de 1 Pedro, ele fala a respeito do que nós, embora não empregue o verbo gloriar, né? Mas ele fala o que a gente deve. Por que nós devemos nos orgulhar de crer em Cristo, de esperar nele, de nos alegrarmos nele? Por quê? Porque somos raça eleita, temos uma linhagem divina, porque somos sacerdotes reais. Temos acesso à presença de Deus continuamente, porque somos nação eleita, meus queridos. Fomos separados com um propósito, porque somos propriedade exclusiva de Deus. Somos alvos dos cuidados do Pai. E porque nós somos propósitos, nós temos propósito, nós somos o propósito de Deus e nós temos também propósito. Temos o privilégio de compartilhar o que Deus tem feito por nós. Quantos motivos para nos orgulharmos alegremente? Esta é a diferença. A escala de valores de Deus que vale para toda a eternidade. Como Tiago diz, tudo aqui é transitório, é passageiro. Mas o nosso alvo, a nossa fé tem que ser renovada na esperança de que um dia nós iremos estar sentado à mesa do Senhor. Nós estaremos ali por toda a eternidade, né? A nossa moeda é uma moeda eterna, né? A moeda que vale é a graça de Deus que nos alcançou e nos dá uma nova perspectiva para a eternidade. Conclusão. Quais são os seus valores? Quero ouvir vocês, hein? Faz tempo que eu não ouço. Que vocês não se manifestam. Quais são os seus valores? Os meus valores. O que nós aqui nessa vida terrena nós valorizamos? Como está a sua fé? Como está a sua perseverança? Como está a sua paciência no esperar de Deus? Você tem se gloriado nas promessas de Deus? Você tem valorizado a aparência da casa? Você tem valorizado somente o seu trabalho, o dinheiro, a beleza? Segurando a cumbuca? Sem perceber que enquanto a agarra está acumulando um prejuízo eterno? Em que nós estamos dando valor nessa nossa vida terrena? É isso que Tiago, ele quer nos mostrar. Ele queria mostrar para aquele povo. E vindo para os nossos dias de hoje, ele quer nos mostrar isso. Nós somos a nação eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é importante para Deus. Você é precioso para Deus, preciosa para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você quer uma riqueza que vale a pena? Certamente não é a que está guardada neste mundo. Ela está reservada nos céus. A riqueza que nós temos que procurar, não que ser rico é do maligno, tá, gente? Não é isso que Deus quer falar com a gente. Mas ele quer que a gente dê prioridade
A nossa prioridade, nosso alvo é Deus, é o céu, é estar com Ele, é a salvação minha, sua, da sua família, que é muito difícil, né? A gente mostrar esse tesouro valioso para a nossa família e eles pegarem esse tesouro valioso, né? Juntar salvação, né? É muito difícil. Então, a gente, às vezes, nós ficamos assim, desanimado, né? Mas Deus aqui em Tiago, ele quer nos falar que nós temos que nos orgulhar do tesouro que nós temos adquirido, que é o tesouro que não tem valor, é o tesouro de estarmos com a nossa vida eterna garantida. É um tesouro que não é guardado neste mundo, é um tesouro que é guardado no céu. Ele está reservado para nós no céu. Não acumulemos tralha aqui, né? Porque aqui, sabe que a traça, o ferrugem, né? Já leu essa passagem da palavra de Deus? Corrói. Nós temos que guardar tesouros no céu. Talvez nessa vida você não vai ter condições financeiras, né? Você não vai ter carro, veículo, automotor. Talvez você more de aluguel, você não tenha casa. Você talvez não é uma pessoa... você talvez não se ache uma pessoa bonita, né? Você não tem a beleza que você gostaria de ter. Mas lembre-se, seus valores acabam definindo sua agenda, suas prioridades e seus procedimentos. Nossos valores têm que ser valores eternos, valores que não se veem, valores que não se compram com dinheiro, né? Você quer se orgulhar de algo? Orgulhe-se da posição que Deus lhe concedeu, das provisões que Deus lhe deu, da herança que Ele lhe prometeu. Tenha o alegre orgulho de valorizar as mesmas coisas que Deus valoriza. Nessa manhã, irmãos, o livro de Tiago, ele é um livro de ensinamento de que nós devemos dar prioridade às coisas do reino de Deus. Nós temos que ter orgulho de ser cristãos. Nós não devemos, às vezes, nós nos questionamos sim. Por que até aqui nada aconteceu de novo? Por que até aqui está dando tudo errado? Por que a minha família? Por que eu não tenho um bom emprego? Por que isso? Por que aquilo? Mas nós temos que entender que a nossa paciência, a nossa fé em ação, a nossa perseverança muda todo o cenário da nossa vida. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que dar valor, nós temos que nos orgulhar de sermos nação eleita, de sermos o povo escolhido, de termos aquele que tudo pode ao nosso lado, que nada é impossível para ele. Nós temos que nos orgulhar de fazer parte desse povo, do povo escolhido por Deus. Nós temos que ter orgulho de estar na presença de Deus, e mesmo que nós passamos por sofrimento, eles são transitórios, eles são passageiros. O choro não pode durar uma noite. As coisas não são eternas aqui, nesse plano que nós vivemos, nesse plano terreno que nós vivemos. As coisas são eternas lá com Jesus, as coisas são eternas quando estamos com Ele. Nós temos que olhar para o alvo, nós temos que perseverar. E hoje o Senhor quer que você aumente a sua fé, que você bote a sua fé em ação, que você tenha uma perspectiva diferente da sua vida. Ele quer que você olhe o lado espiritual das coisas. Ele não quer que você olhe as coisas da sua visão curta, da sua visão terrena. Ele quer que você tenha uma visão de céu, uma visão sobrenatural, uma visão espiritual daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Fica com Deus. Até a próxima. Um domingo abençoado para você e para a sua família.